Gente, agora a gente fala da Polícia Civil de Minas Gerais, que vai investigar o vazamento de fotos da autópsia da Marília Mendonça. Esse caso tomou conta das redes sociais nas últimas horas, claro, provocou revolta. A cantora que morreu em novembro de 2021 num acidente de avião, e as imagens do IML foram vazadas. Sobre esse vazamento, então, a gente conversa agora com o advogado criminalista Pedro Iocoi. Falei certo o seu nome, doutor? Muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Tudo bem? Tudo bem. Quero justamente entender um pouco desse cenário que a gente está acompanhando agora, que está causando tanta revolta nas redes sociais. O que aconteceu exatamente? Como que é possível, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, que uma imagem de uma pessoa que já morreu no IML, no caso da Marília Mendonça, seja vazada dessa forma assim? Veja, Muriel, nós temos dentro do nosso sistema, os processos, via de regra, eles têm publicidade ampla. Então, tudo que é anexado a um processo, ele pode ser acessado pelo cidadão mediante o ingresso no sistema de acompanhamento processual, que tem lá as cópias dos autos, que hoje, a grande maioria dos processos são processos digitais. Então, as pessoas podem acessar, e se essas imagens estão lá nos processos, elas infelizmente podem ser obtidas por qualquer pessoa, e aí há essa transmissão absolutamente desagradável pela internet. Caso o processo ele seja sigiloso, aí nós estamos dentro de uma situação onde pode haver um fato criminoso, ou seja, aquele que divulga algo que obtém mediante a violação de um sigilo profissional, está sujeito a um crime previsto no artigo 154 do Código Penal, que tem uma pena pequena de 3 meses a 1 ano. Caso haja, dentro desse procedimento, interceptações telefônicas, aí a gente tem uma outra hipótese de violação de sigilo profissional, de sigilo processual, que foi motivada pelo episódio que envolvia aquela conversa da ex-presidente Dilma Rousseff com o presidente Lula, e aí nesse caso a pena é muito maior, é uma pena de 2 a 4 anos, porque ela está divulgando não só algo que está dentro do processo, mas algo que foi obtido e trazido para dentro do processo mediante a violação ou a supressão de um direito constitucional, que é o direito ao sigilo das comunicações telefônicas. Então, nesses casos, aí o crime é um pouco mais grave. Mas, de qualquer sorte, se o processo tinha sigilo, estamos diante de um fato criminoso. Se o processo não tinha sigilo, infelizmente, nós não vamos ter essa proteção. E aí nada impede que a família peça na Justiça Civil, não é, uma ordem para evitar que essas imagens sejam retransmitidas. Doutor, essa informação é muito importante. Basicamente, se não existia sigilo no processo, ela não tem problema algum divulgar, vazar essa informação do IML, da Marília Mendonça realmente morta? É basicamente isso? Se as imagens estão dentro de um processo que é público, não há crime. Se as imagens estão só lá no IML, aí sim nós temos um crime, esse crime previsto no artigo 154 do Código Penal. Muito bem, então a investigação precisa seguir um desses caminhos, e a partir disso eu gostaria de saber então quais seriam os próximos passos dessa investigação e mais informações também sobre o que a família pode fazer a partir de agora. A gente sabe que a família tem lamentado nas redes sociais o que aconteceu, a divulgação dessas fotos da Marília Mendonça já morta no IML. Gostaria também de te ouvir quais seriam os próximos passos que seriam aconselháveis para a família daqui em diante. Bom, o delegado de polícia ele vai precisar verificar quais são as imagens que estão sendo divulgadas, se eram imagens que constam do laudo necroscópico que foi anexado ao processo e se o processo tem ou não sigilo. Se o processo não tem sigilo e as imagens são as do laudo necroscópico, ele infelizmente deve endereçar e encerrar a investigação e encaminhar para o Ministério Público, que provavelmente vai arquivar. Se foram imagens que não constam do laudo necroscópico ou se esse laudo está num procedimento que tem sigilo, aí ele precisa verificar a origem dessas imagens, e a origem dessas imagens vai invariavelmente passar pelos funcionários, pelos servidores que tiveram acesso a esses documentos lá no IML de Minas Gerais.
Caso a família tenha também interesse em evitar isso, a família precisa primeiro localizar onde é que essas imagens estão sendo divulgadas, se elas estão sendo hospedadas em algum site, em alguma rede social. Eles podem notificar a rede social ou o provedor desse site para que haja um processo que a gente chama de takedown, que é a retirada da página ou daquela imagem do ar. E também nada impede que a família mova uma ação de natureza civil, caso esse takedown não ocorra espontaneamente pelos provedores e pelas redes sociais onde estão sendo divulgados. A família poderia mover, por exemplo, uma ação contra a pessoa que vazou essas fotos? Se identificar a pessoa que vazou essas fotos, aí a família pode também mover uma ação e aí de cunho indenizatório, não é? De acordo com o tamanho do dano moral causado à família da Marília Mendonça pela divulgação dessas imagens, né? E essa pessoa que divulgou responde com o seu patrimônio. Doutor, agora o que define se um processo é sigiloso ou não nesse caso da Marília Mendonça, por exemplo? Na verdade, um processo ele é definido como sigiloso ou não de acordo com a ordem que é dada pelo magistrado no início do procedimento. Então, se existem documentos, por exemplo, de interceptação telefônica, automaticamente o magistrado já decreta o sigilo. Se existem imagens ou informações sensíveis, por exemplo, em casos de crimes de natureza sexual, o magistrado determina que haja, na verdade não determina o sigilo, ele determina que haja publicidade restrita às partes. Só aqueles que atuam no processo têm acesso ao processo, que é o que nós vulgarmente chamamos de processo sigiloso. Agora, se não tem nenhuma informação nessa natureza, e via de regra os casos de homicídio não têm informação nessa natureza, só quando há muita especulação, e aí para preservar a imagem da vítima, o magistrado defere, nesses casos não é tão comum que haja sigilo ou que haja publicidade restrita às partes. Doutor, estamos falando de um caso, claro, hipotético, mas levando em consideração que a vítima é uma pessoa famosa e que existe esse burburinho por trás e existe, inclusive, a curiosidade, como a gente pode ver, das pessoas querendo ver fotos do IML, por exemplo, de Marília Mendonça, como a gente percebeu que existe. Isso seria um momento, um caso, então, para realmente decretar sigilo, né? Hipoteticamente falando aqui. Agora que as imagens já foram vazadas, a ideia do sigilo é exatamente para que exista o oposto. Mas a gente sabe que tem muita gente que tem curiosidade. Sim. E depois que a imagem foi vazada e foi retirada do ar, a pessoa passa a tentar acessar o processo. Então, acho que o magistrado deve determinar o sigilo, se é que o sigilo já não está decretado, mas acho que é possível também que o delegado encontre nessas imagens vazadas, imagens que não constavam lá do processo. E sim, isso vai configurar uma ação criminosa de quem divulgou ilicitamente as imagens que deveriam ter ficado restritas lá no Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Doutor, quem continua compartilhando nas redes sociais também pode responder a algum processo? Pode responder um processo de natureza civil, não criminal, mas pode sim responder um processo. Pode entrar, então, junto desse processo, por exemplo, se a família entrar com processo contra a pessoa, se for encontrada a pessoa que divulgou. Na verdade, a gente sabe que nas redes sociais e na internet existem pessoas que exploram situações dessa natureza para monetizar, para ganhar com anúncios, para ganhar o que a gente chama de page views, que são as visualizações de uma determinada página. Então, se alguém está explorando isso comercialmente ou está utilizando essas imagens para essa finalidade, a família pode entrar com uma ação indenizatória, exatamente porque a pessoa está fazendo um uso ilícito das imagens da necrópsia da Marília Mendonça, exatamente para ganhar dinheiro. Isso, além de ser moralmente reprovável, é algo que tem que ser reprimido onde dói mais, que é o bolso. Perfeito, doutor. Eu peço que você continue com a gente, porque agora a gente vai ver a fala da mãe da Marília Mendonça, que se posicionou nas redes sociais. Vamos ver? Bom dia, meu povo. Eu tô passando aqui para dizer que tá tudo bem com a família, né? Apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né? E o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo.
ele já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família está chocada, né, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, entendeu? Está faltando justiça. Aqui não pode. Então, como eu estava falando, o que está faltando é justiça, é lei, né? Porque aqui não pode ser terra sem lei. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Um certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim, tá? Porque... Uma fala, portanto, da mãe da Marília Mendonça. O advogado criminalista Pedro Iocói, agradeço muito pela sua participação, doutor, aqui, por nos ajudar a entender um pouco desse processo, o que pode acontecer daqui para frente. Obrigada pela participação, doutor. Muriel, só aproveitando o gancho da dona Ruth, a internet não é uma terra sem lei. As pessoas têm essa falsa percepção de que a internet é uma terra sem lei, mas não é. Nós temos aí um avanço no aparelhamento das polícias para reprimir a criminalidade cometida pela internet, e acho que ela tem sim que procurar mover as ações contra essas pessoas, exatamente para que essas pessoas sintam o peso da lei por conta desses atos tão tristes cometidos contra a imagem e a memória da Marília Mendonça. Agradeço mais uma vez o contato de vocês. Muito obrigado, doutor. Um bom dia para você por aí.